Salve, meu nobre! Olha aí, ó. Lembra daqueles verbos que eu falei para você conjugar? Você conjugou meninos e meninas. Vocês conjugaram? É dever de casa. Aqueles verbos, olha, escuta o que eu estou te falando. Errei a questão de conjugação verbal. Pestana não me avisou. Eu não te avisei. Eu vou dar na tua cara, eu vou na tua casa, se tu não conjugar esse verbo. Esse verbo não, esses verbos. Lembra aqueles verbos? Vamos lá. Estou eu preparando material para o Estratégia Concursos, que é parceiro do Eu Vou Passar, então não tem problema eu falar isso aqui. E já fiz material para a ESAF, já fiz material para o CESP, já fiz material para a Seis Gran Rio, já fiz material para a Consulplan, Funiversa, Fundação Dom Sintra, já fiz material sei lá para quantas bancas. Qual é a conclusão que eu cheguei? CESP, se você fizer uma prova de concurso público, são sempre os malditos mesmos verbos. São aqueles que eu mostrei para você. Se você não conjugar aqueles verbos, eu vou te dar uma bronca. Nem que seja por e-mail. Beleza? Faça isso. De coração. Se cair uma questão, o cara que vai estar do teu lado vai estar suando. E você vai olhar para aquilo e, tranquilão, verbo intervir, sei toda a conjugação dele. Não vai perder 30 segundos. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Agilidade. Agiliza. Estuda. Cai dentro da conjugação verbal. Beleza? Bem, já dei uma aqui de paizão, sermão e bababá. Agora vamos lá. Pestana, professor, vai dar aula agora de emprego de tempos e modos verbais. Beleza? Vem comigo que isso é legal. Vamos lá. Emprego de tempos e modos verbais. Quando a gente fala em tempos verbais, a gente lembra de passado ou pretérito, presente e futuro. Não é isso? Passado, presente, futuro. Quando a gente lembra de modos verbais, a gente lembra de modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Do imperativo eu já falei. Hoje eu vou falar do modo indicativo e subjuntivo. Passado, presente e futuro. Ah, Pestana, então você está querendo dizer que você vai ver presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. É isso aí. Mais o subjuntivo. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Beleza? A gente vai ver isso hoje. Os caras da banca têm cobrado isso em provas, beleza? Principalmente na prova do CESP e da FCC. Tudo bem? Então fique esperto. Vamos lá. O que seria o presente do indicativo? Bem, antes de mais nada, deixa eu esclarecer uma coisa. O modo indicativo é o modo da certeza. O modo do fato. Da realização factual, concreta. E o presente? O presente é o tempo do momento em que você fala alguma coisa. Agora, observe o seguinte. Deixa eu olhar para você que eu preciso falar isso. Vamos lá. Quando a gente pensa na ideia de passado, presente e futuro, raciocina comigo. Vê se você concorda. Nós, seres humanos, na linha do tempo, sempre estamos no presente. Todo dia para nós é presente. Não é nunca passado nem futuro. Acordamos, dormimos, tomamos banho, comemos. Todo momento é um momento presente. Fisicamente falando. O ser humano, dentro da linha do tempo, sempre está no tempo presente. Beleza? Mas eu, como ser humano, posso me transportar ao passado. Ué, já inventaram a máquina do tempo? Pestana. Não, não inventaram a máquina do tempo. Eu posso me transportar para o passado por meio da palavra,
por meio do discurso. Isso é coisa linda. Você tem noção que você pode se emocionar lembrando das coisas do passado? E você pode emocionar outras pessoas falando sobre coisas do passado que aconteceu com você na sua infância, com seus antepassados, contando a história do Brasil, a história do mundo. Você pode voltar ao passado toda vez que você quiser, não fisicamente, através do discurso, através da sua memória. Interessante, né? Então nós temos palavras que nos levam ao passado e palavras que nos jogam para o futuro. Galera, concorda comigo que hoje, no presente, você pode planejar o futuro? Ah, eu vou ter uma casa, vou ter um filho, vou ter um carro, vou ter um emprego, vou ter isso, vou ter... Não é isso? Ah, vou ser uma pessoa digna, honesta, não vou fazer gato na minha casa, não vou matar, roubar, não vou adulterar, sei lá. Estou viajando aqui. Você não pode fazer projeções pela palavra, pelo discurso, você também pode fazer projeções. Você também pode ir para o futuro. Não fisicamente, mas através do discurso. Então, o cara cria uma questão na prova, de modo que ele espera que você perceba que um determinado verbo, dependendo do tempo e do modo, ele se refere a uma ideia passada, com suas nuances, vou falar sobre isso, ou presente, ou futuro, também com suas nuances. Beleza? Vamos ver tudo isso com calma. Tranquilo? Vem comigo. Vamos lá. O que seria o presente do indicativo? O presente indicativo é o verbo, é a forma verbal que indica certeza, fato. Mais do que isso, você encontra muito o presente do indicativo, olha aí, ó, lembrando lá da primeira aula de tipologia textual, hein? Você encontra muito o presente do indicativo nas dissertações expositivas ou argumentativas. Você encontra nas dissertações. Fica ligado. Ah, mas por que eu encontro o presente do indicativo na dissertação, Pestana? No tipo de texto dissertativo? Ué, muito simples. Quando você defende uma opinião, quando você defende uma tese, quando você explica um assunto, aquele assunto, ele tem que ter caráter de verdade. Como é que você faz com que um assunto tenha caráter de verdade? Colocando o verbo no presente do indicativo. É por isso que o presente do indicativo, mais do que todos os tempos, indica certeza, fato, verdade. Ah, dissertação você usa o verbo no presente do indicativo também, pelo seguinte, porque quando você emite uma opinião, aquela opinião, naquele momento em que você emitiu, ela é verdade para você atemporalmente. Olha que ideia interessante. O presente, portanto, carrega uma ideia de atemporalidade. Quando você diz assim, ó, alguém te pergunta, o que você acha do Flamengo? Aí você responde, se você for flamenguista, o Flamengo é o melhor time do mundo. Quando você responde isso, o Flamengo é o melhor time do mundo, eu te pergunto, quando você diz isso, isso é verdade para você só no momento em que você acabou de falar? Ou isso já era verdade para você e continuará sendo verdade enquanto você for flamenguista, fanático? Ah, Pestana, já era verdade e depois vai continuar. Ah, então é atemporal. Ou seja, na linha do tempo, aquilo que você pronunciou, Flamengo é o melhor time do mundo, aquilo é uma verdade atemporal. Quando você tiver 80 anos de idade, alguém te perguntar qual é o melhor time do mundo, aí você diz, o Flamengo. É o Flamengo, olha aí, ó, verbo no presente do indicativo. Beleza? Bem, vamos na prática perceber isso. E ver as nuances do presente do indicativo. Em condições normais de temperatura e pressão, olha aí, o presente do indicativo é aquele tempo verbal que indica que o fato ocorre no momento da fala. Quando você diz, ouço vozes estranhas vindo lá de fora. Quando você diz isso, ouço vozes estranhas vindo lá de fora, o que está acontecendo no momento em que você diz isso? Ah, Pestana, você está ouvindo vozes vindo lá de fora. Ah, muito bem. Então o presente do indicativo é isso. Ou seja, é um fato que ocorre no momento em que você fala.
Quando você diz ouço vozes estranhas, o que está acontecendo? No momento em que você fala isso, você ouve vozes estranhas. Beleza? Observe só, rapidinho. Deixa eu só dar um recadinho aqui para você. Já tem 10 minutos, né? Beleza. Eu estou explicando um assunto. Se eu estou explicando, eu vou usar o verbo no presente do indicativo. Se eu fosse você, eu prestaria atenção nos verbos que eu vou usar a partir de agora. Assim, a partir do início da aula, mas é porque eu lembrei disso agora e eu estou falando. Beleza? A maioria dos meus verbos, a maioria, estará no presente do indicativo. A maioria. Por quê? Porque quando eu explico, eu uso o verbo no presente do indicativo. Por quê? Porque o presente do indicativo indica uma verdade, um fato, algo atemporal. Então, quando eu explico essa verdade para você, ouço vozes estranhas vindo lá de fora. Isso é o quê? É um fato que ocorre no momento em que você fala. Ou seja, quando você fala, ouço vozes estranhas vindo lá de fora, o que está acontecendo? Você está ouvindo vozes estranhas lá de fora. Olha aí, ó, você está ouvindo. Está ouvindo essa locução verbal típica de presente do indicativo, de ideia atemporal, de algo que está ocorrendo no momento em que você fala. Beleza? Preste atenção nos meus verbos. Vamos lá. Aos domingos, vou à missa. Ah, Pestana, o verbo está no presente do indicativo. Eu estou falando sobre o presente do indicativo, exatamente. Agora, se liga só. Aqui a ideia é diferente um pouquinho. Vê se você concorda comigo. Quando o cara fala isso, aos domingos vou à missa, o que ele está querendo dizer com isso, meu camarada? Fala para mim, aí no teu coração. Quando o cara diz, aos domingos vou à missa, isso significa o quê? Significa que, frequentemente, ele vai à missa. Significa que todo domingo ele vai à missa. Significa dizer que a ação de ir à missa ocorre quando? Sempre aos domingos. Portanto, olha o que o cara vai perguntar para você na prova. O verbo destacado na frase aos domingos vou à missa dá a ideia de hábito. É um fato habitual. É um fato recorrente. É um fato reiterado. É um fato corriqueiro. E por aí vai. Concorda que é realmente habitual? Quando você diz aos domingos vou à missa, significa dizer o quê? Que todo domingo você vai à missa. É um fato habitual, recorrente. Beleza? Fica ligado no verbo no presente do indicativo, porque ele pode indicar essa ideia de fato habitual, recorrente, frequente, corriqueiro, reiterado. Beleza? Muito bem. Agora, vamos lá. Morre todos os dias uma pessoa a cada 5 segundos. Isso aqui, quando você fala, morre todos os dias uma pessoa a cada 5 segundos, isso aqui é uma verdade que os gramáticos chamam de verdade absoluta ou universal. É chamado de presente universal. Por quê? Porque quando você diz isso, isso é um fato comprovado, fato científico. Ah, Pestana, eu só encontro em fato científico? Não, leis. Você encontra também máximas, ditados e por aí vai. Você encontra esse tipo de presente. Quer ver um exemplo? Vamos lá, escuta essa. Uma vez caiu na prova da UERJ. Ah, é vestibular, não me interessa. Calma, interessa. Porque eu estou falando de emprego de tempos e modos verbais. Uma vez caiu na prova da UERJ, essa seguinte frase. Olha que legal a prova. A prova falava o tempo todo sobre mulheres. Era essa a temática da prova, falando sobre mulheres. Aí, em um determinado momento, tem um texto do... Como é que é o nome do cara? Vidas Secas, Graciliano Ramos. Em um determinado momento, o narrador que está contando a história, ele para de narrar, porque a mulher do Fabiano está enchendo o saco do Fabiano, reclamando. Ah, eu durmo nesse chão, que não sei o quê, bababá. Aí o narrador para de contar a história e faz um comentário no meio da história. O narrador diz assim, mulher
é bicho difícil de entender. Olha só que maneiro. Mulheres, nada contra, hein? Pelo amor de Deus, tu não vai reclamar de mim pro João não, hein? Mulher é bicho difícil de entender. Aí o cara fez uma pergunta. O cara da banca fez uma pergunta. O cara perguntou assim: qual é a ideia do presente do indicativo? Nessa frase. Era a única frase que estava no presente do indicativo. Qual é a ideia? Sabe qual era a resposta? O verbo no presente do indicativo indica uma verdade universal ou uma verdade tomada como tal. Pô, Pestana, era esse o gabarito? Exatamente. Porque quando você diz mulher é bicho difícil de entender, concorda comigo que essa é uma verdade cultural? Assim como, por exemplo, a mulher diz assim: pronto, mulheres, agora vocês podem bater palmas para mim. Homem não presta. Olha aí, verbo está no indicativo, no presente do indicativo. Homem não presta. Verbo no presente do indicativo. Por quê? Porque é uma verdade universal, segundo vocês, culturalmente falando. É uma verdade tomada como tal. Beleza? Vou te dar outro exemplo. A água ferve a 100 graus Celsius em condições normais de temperatura e pressão. A água ferve. Olha aí, verbo no presente do indicativo. Indica uma verdade universal, uma verdade absoluta, uma lei científica, um fato. Beleza? Vamos que vamos. Vamos mancar nisso não. Olha esse exemplo agora. Os cientistas estudam a cura definitiva da AIDS. Quando eu digo isso, os cientistas estudam a cura definitiva da AIDS, isso significa dizer que no exato momento em que eu acabei de declarar isso, é que eles estão estudando? Só nesse momento que eu acabei de falar? Claro que não, pô. Os caras estão estudando, ó, a cura definitiva da AIDS há um tempão. Ah, Pestana, então nesse caso, o verbo no presente do indicativo dá a ideia de um fato que começou no passado e que ele se prolonga ainda no momento da fala, ainda no momento da declaração? É exatamente isso. Quando eu digo, galera, presta atenção, você que está aí me ouvindo, atenção. Quando eu digo, os cientistas estudam a cura definitiva da AIDS, você concorda comigo que os caras já começaram a estudar em algum tempo do passado? Isso se prolongou, esse ato de estudar, e até o momento da declaração, os cientistas estudam a cura definitiva da AIDS, isso ainda é verdade? Concorda comigo? Que a ideia do presente é essa? Ou seja, um fato que ocorre no passado que se prolonga até o momento da fala. Beleza? É a mesma coisa se eu dissesse, os cientistas estão estudando. Ou seja, isso já começou no passado, esse fato de estudar a cura definitiva da AIDS, isso se prolonga e vai até o momento da declaração que eu acabei de fazer. Ou seja, os cientistas estudam a cura definitiva da AIDS. Olha que interessante o uso do presente do indicativo nesse caso. Ele indica um fato que ocorre no passado, se prolonga até o momento da declaração, isso é verdade. Eles ainda estão estudando. Beleza? Tranquilo? Show! Agora observe isso. Isso aqui já foi questão de prova várias vezes. Várias vezes. Olha para mim rapidinho. E é interessante isso que eu vou falar agora. Isso já foi questão de prova várias vezes. Como é que cai isso em prova? O cara te dá um texto, aí ele retira um trecho do texto em que o verbo está no presente do indicativo. Aí ele pergunta para você se esse verbo no presente do indicativo dá ideia de passado. Aí você pensa assim, nossa, como assim? Um verbo no presente do indicativo dá ideia de passado? Isso não existe, Pestana. Tá maluco? É presente, irmão. É? É presente. Cuidado. Vem comigo. Embaixo desse exemplo aqui, eu vou colocar outro daqui a pouco. Às vezes, presta atenção, às vezes, o presente do indicativo pode substituir um verbo no pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, às vezes, o presente do indicativo pode substituir um verbo no passado, pretérito perfeito do indicativo. Inclusive, os gramáticos dão até nome a isso aqui.
eles chamam de presente histórico. O que seria um presente histórico? É quando você usa um presente, um verbo no presente, para indicar uma ideia de passado. Quando você diz, ou quando você lê, por exemplo, um jornal, Flamengo vence o Vasco por 3-2 no Maracanã. O jogo foi ontem. Só que o cara no jornal, ele coloca o verbo no presente do indicativo, sabe por quê? Porque ele quer que aquela notícia tenha frescor, que aquela notícia tenha caráter de atualidade, que aquela notícia tenha vivacidade. Porque quando você comprar o jornal e o verbo está no presente do indicativo, meu camarada, parece que o cara está te dando aquela notícia na hora em que aconteceu aquilo. Ou seja, na hora em que o Flamengo venceu o Vasco por 3-2. Se o cara coloca o verbo no passado, Flamengo venceu o Vasco por 3-2. Parece uma notícia velha. Parece uma notícia antiga. Olha que maneiro. Olha que interessante isso. O cara usa o presente do indicativo para dar ideia de passado, para que a frase tenha frescor, tenha caráter de atualidade, de vivacidade. Beleza? Olha para mim. Você entendeu isso? Você pega um livro didático, por exemplo, tá lendo lá, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil em 1500 e Pero Vaz de Caminha escreve uma carta ao rei. Meu camarada, 1500, o verbo tinha que estar no passado, não tinha? Não. Se eu quiser que o verbo não esteja no passado, eu posso usar o presente para dar a ideia de passado. Ah, mas por que no livro didático o cara coloca, o escritor coloca o verbo no presente, Pestana? Pelo mesmo motivo que eu dei da chamada, da manchete, de jornais, telejornais e tudo mais. O objetivo de que a notícia tenha mais vivacidade. É como se ela estivesse mais próxima do seu tempo presente. É como se ela tivesse caráter de atualidade. A notícia tivesse frescor. Interessante, né? Isso já foi questão de prova, hein? Pestana, o presente só indica passado? Não. O presente pode indicar futuro. Eu disse que ia escrever, né? Eu não vou escrever, não. Quero falar para você aqui. Bate pronto. Vamos lá? Olha aí. Eu digo assim. Amanhã viajo para São Paulo. Amanhã viajo para São Paulo. As pessoas falam assim. Concorda comigo? Pestana, qual é a diferença de amanhã viajo para São Paulo, de amanhã viajarei para São Paulo? Olha, a ideia é de tempo futuro, certo? Então eu posso usar o presente no lugar do futuro? Posso. Só que, olha o detalhe, poucas pessoas têm essa sensibilidade. Mas os gramáticos informam isso pra gente. E a gente passa a saber. Quando você usa o presente no lugar do futuro, parece, a impressão que você tem é que o cara que fala isso, amanhã viajo para São Paulo. Quando ele fala isso, parece que aquele fato futuro vai acontecer sem sombra de dúvidas. Agora, amanhã viajarei para São Paulo. Vai viajar? Vai! É um fato futuro que vai acontecer. Mas ele não tem tanta firmeza, convicção. Ele não tem... A expressão, a impressão que dá é essa. Que quando você diz, amanhã viajo para São Paulo, parece que é mais incisivo. Parece que é mais certo. Parece que aquilo não tem como não acontecer. Esse caráter de certeza absoluta, para ser bem redundante, é próprio do presente do indicativo. Interessante, né? Que coisa linda isso. Coisa linda. Vamos lá, continuando. Chega de me empolgar aqui, porque só eu me empolgo com essa parada. Eu me amarro. Mas vamos lá. Pretérito perfeito do indicativo. Bem, pretérito é a mesma coisa que passado, tá, galera? É sinônimo. Ah, Pestana, tudo bem, mas o que seria um pretérito perfeito? Eu digo que um pretérito é perfeito, olha que interessante. Eu digo que um pretérito é perfeito pelo seguinte. Perfeito é sinônimo de completo. Se perfeito é sinônimo de completo, significa dizer
que a ação no passado teve um início, ocorreu, perdurou, teve um meio, perdurou, teve um fim. Ah, entendi. Então é completo, Pestana, no sentido de que teve um início e um fim. Que teve um início e um desfecho. Um fechamento do início da ação. É isso aí. Então eu digo que o pretérito é perfeito porque ele é completo. Porque a ação teve um início, um meio e um fim. E acabou. Teve um fechamento, uma conclusão de um fato. O Rock in Rio foi um sucesso. O Rock in Rio já passou, não passou, galera? Passou. Olha aí, ó, o Rock in Rio já passou. Até para eu explicar, eu acabei usando o verbo no pretérito perfeito. Entendeu? Porque, nesse caso, eu estou me referindo a um fato passado. Esse fato passado, como o próprio nome diz, já passou. Só que ele passou completamente. Ele teve um início, meio e fim. Você concorda comigo que o Rock in Rio teve um início? Claro. Você concorda comigo que o Rock in Rio teve um meio? Claro. Você concorda comigo que o Rock in Rio teve um fim, um desfecho, uma conclusão? Claro. Tanto que não tem mais Rock in Rio. Inclusive já passou o carnaval. Não é isso? Olha aí, ó. O Rock in Rio foi um sucesso. O verbo aqui está no passado para indicar um fato passado concluído. Então, o que é o pretérito perfeito? É um fato passado concluído. E é um fato mesmo. A parada aconteceu. Mas já teve um início, meio e fim. Já teve um desfecho. Beleza? Show de bola. Agora, eu tenho estudado muito esses dias. Lembra que eu falei que eu iria falar de tempo composto? Chegou a hora. Ter ou haver mais particípio. Qual é o nome que eu dou a isso? Tá, Pestana. Locução verbal de tempo composto. Isso, garoto. Locução verbal de tempo composto. Sabe qual é o nome que eu dou a essa locução verbal de tempo composto? Ah, Pestana, se está em pretérito perfeito, deve ser, sei lá, pretérito perfeito composto? É isso aí. Então vamos lá, anota isso. Pretérito perfeito composto. Por que ele é composto? Pô, será que é porque tem mais de um verbo? Muito bem, você é inteligente. Se liga só. Olha o detalhe agora. Detalhe. Percebeu que o verbo auxiliar, o verbo ter, está no presente do indicativo? E é. Eu tenho, tu tens, ele tem. É mesmo, Pestana, está no presente do indicativo. Percebeu que depois desse verbo no presente do indicativo vem o particípio? Sim, estudado, particípio do verbo estudar. Beleza. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, por que eles não chamam isso de presente composto do indicativo, em vez de pretérito perfeito composto? Irmão, sou eu que faço a gramática? Não. Todo mundo chama de pretérito perfeito composto. Por quê? Porque, a princípio, quando você diz, eu tenho estudado muito esses dias, isso significa dizer que você já estudou, mas que continua estudando. É ou não é isso? Então, se o cara pedir para você, agora, hein? Atenção, para finalizar a aula, se o cara na prova pedir para você assim, eu tenho estudado muito esses dias, marque a alternativa abaixo, cujo verbo no tempo simples, um verbo só, passa a mesma ideia que o tempo composto sublinhado. Sabe o que ele vai colocar na letra A? Ele vai colocar assim, ó. Eu tenho estudado muito esses dias. Aí você pensa, eu tenho estudado, pretérito perfeito composto do indicativo. Ah, então o correspondente dele é um pretérito perfeito simples. Ou seja, eu estudei muito esses dias. Errado. Cuidado, parceiro. Cuidado. Porque se você diz, eu estudei muito esses dias, significa dizer que você já estudou, já acabou. Isso já aconteceu no passado. Sabe qual é a resposta? Eu estudo muito.
eu estudo esses dias, ou nesses dias. Quando eu digo eu estudo nesses dias, significa dizer que nesses dias que passou, você tem estudado. Olha aí, ó. Eu tenho estudado. Cuidado. Cuidado. Beleza? Tranquilo? Fica ligado. Daqui a pouco a gente volta. Beijo no coração.